Bom dia, maravilhindas, bom dia, maravilhindos, bom dia, vovós e vovôs, bom dia, moço, moça, bom dia, titios e titias, bom dia você do outro lado aí, bom dia você que está chegando agora no canal. Hoje eu venho responder algumas mensagens que me são enviadas no Zap. Para você que não tem o meu Zap, deixa eu dar Para você que não tem o meu Zap, meu número é 037 999 485210. Você não tem problema com o número não, Helena? Claro que não. Claro que eu não tenho problema com o número, com fake, com faca, com essas coisas, não. Quem me guarda é o Senhor, não é mesmo? Quem toma conta da minha vida é o Senhor. Então vamos por parte. Hoje eu vou falar sobre a cura do câncer. Porque a outra parte, né? Ele dá continuidade ao meu processo de cura do câncer. Em 2000, eu descobri que eu estava com câncer. Eu tinha 40 anos. Eu descobri que eu estava com câncer. Eu tinha 3 crianças pequenas, do qual Mateus tinha 2000. Mateus estava com 9 anos. Loren estava com 6 anos, Dani estava com 3 anos. É mais ou menos assim, tá, gente? Eu não sou boa de contagem assim, não. Bom, eu fui diagnosticada de uma maneira, assim, muito tosca. Porque eu sou de uma época que nem essa palavra se pronunciava. A minha avó não nos permitíamos dizer essa doença, porque essa doença trazia uma conotação maligna, entendeu? Não era crente não, era católica, apostólica, brasileira, que romana não, porque eu não nasci na Roma, né? Então, eu era católica, apostólica, romana. Eu fui criada depois que eu vim a conhecer Jesus, mas quando eu tive o câncer, eu já tinha um conhecimento de Jesus, porque antes, quando católica, eu conhecia a história de Jesus. O Jesus da história eu vim a conhecer depois, né? O Jesus real, aquele Jesus que me era contado, o contato com ele, o contato espiritual com ele, eu tive após a minha conversão, que foi com 22 anos. Eu me casei, tive 3 filhos e como eu me casei já com 28 anos, então com 29 anos eu estava tendo meu primeiro filho, né? Depois para fazer 30 anos eu estava tendo minha segunda filha e depois com 35 anos eu tive a minha filha caçula, né? Então, até então, uma família abençoada, uma família, filhos maravilhosos, que são maravilhosos até hoje. Mais uma vez, a minha voz vai chegar atrasada, porque eu tô mexendo na bagaça, mas eu não consigo resolver a bagaça. Então, lindinha, para de me encher os pacovar falando se eu tô dublando, que eu não tô dublando nada não, tá? É eu mesma, minha voz vai primeiro e minha boca mexe depois, ou mexe depois, é isso aí. Bom, como eu descobri que eu estava com câncer? Eu comecei com uma dor muito ruim, muito dolorosa, aqui nos quartos. Acho que é isso que fala, né? Bem aqui assim, ó, bem no alto aqui dos rins. Uma dor. Essa dor, ao longo do tempo, ela foi aumentando. E nessa época eu tinha um salão de beleza aqui em casa. Eu era cabeleireira, né? Aliás, eu sou, né? Cabeleireira. Né? Mas eu não exerço essa profissão. Então, trabalhando como cabeleireira, eu ficava muito tempo em pé, fazendo luzes, alisamento, corte, eu ficava muito tempo em pé. Então, eu comecei a sentir muitas dores e a minha perna adormecia tudo. Mas eu tinha 3 crianças pequenas, totalmente dependentes de mim, certo? Um dia lá, passando muito mal, eu fui ao médico, né? Ao médico do PSF daqui do meu bairro, eu já morava aqui, do meu bairro, que me mandou fazer uma tomografia. Nessa tomografia que eu fiz, essa tomografia deu uma mancha no meu rins do tamanho de uma laranja, né? Eu fiz
Primeiro eu fiz a ultrassom, depois a tomografia, e deu uma mancha do tamanho de uma laranja, e o que estava tomando conta parte do meu corpo inteiro. Nessa época, em 15 dias, eu emagreci 25 quilos, e foi na famosa época da AIDS. E mandar uma pessoa casada, direita, fazer exame de AIDS era um atentado ao pudor da pessoa. E eu lembro que o médico na época falou para mim que eu tinha que fazer o tal lá exame para AIDS. Eu falei para ele assim, ó, você tá doido, doutor? Meu esposo é só meu e eu só sou dele. Eu lembro que ele olhou para minha cara, começou a rir e falou comigo assim, quem te garante, minha senhora? Aí eu fiquei naquele para de lá com o médico, né? Porque a ignorância do cristão naquela época chegava até o limite do céu. Então, ele falou comigo, senhora, tem que fazer. Fiz o tal exame HIV, contrariada da vida, sabendo que eu não tinha nada de HIV, né, gente? Mas era um procedimento da época, toda pessoa. Eu perdi muito peso em muito pouco tempo. Eu fiquei um esqueleto humano em muito pouco tempo. E muita dor. Aí eu fui internada o médico, que foi meu padrinho de casamento, achou por melhor me internar no hospital, que eu poderia fazer os exames todos, sairiam todos gratuitos, e eu teria um diagnóstico mais rápido para que eu pudesse combater essa doença. E eu fui internada assim, e lá no hospital, naquela época eu tinha uma fé, vamos dizer assim, uma fé privilegiada, mas uma fé cega. Uma fé privilegiada, que muitas pessoas não têm, mas uma fé cega. Por quê? Tudo meu, Jesus tinha que fazer, Deus tem que fazer, porque eu sou serva dele, porque eu sirvo ele, porque eu evangelizo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Então, necessariamente, Deus teria que fazer tudo por mim. Eu não acreditava de forma alguma em medicina. Eu achava que aquilo era um atentado. E outra coisa, câncer, eu fui ensinada na igreja que câncer é uma coisa maligna. E como uma coisa maligna poderia estar dentro do meu corpo? Se é maligna, vem do maligno. Né? Se é uma doença maligna, eu associava isso com Satanás, com o diabo. A cabeça era muito fechada, muito tosca. Tanto é que quem tinha depressão naquela época era considerado endemoniado. Quem tinha qualquer tipo de doença, porque na cabeça do crente daquela época, o cristão era proibido a ter doença ou ficar doente. Se o cristão adoecesse, era o diabo. Se o cristão tinha depressão, ele estava possuído. Então, era dessa forma. Era dessa forma, mais ou menos, que acontecia. Eu vou ser rápida aqui, senão meu tempo não dá. Bom, fiquei internada e tudo comprovou que eu estava perdendo sangue pela urina e que o meu estágio cancerígeno estava bem avançado. Agora eu já não conseguia levantar da cama sozinha, eu não conseguia me mover sozinha, não conseguia mais mexer da cintura para baixo, a coisa ficou preta, né? Mais preto que eu, a coisa ficou preta. Então, as minhas irmãs na época, estava solteira, uma casada, né? E a outra solteira, a caçula solteira, subia para me ajudar em casa. Como a minha situação estava deteriorando a cada dia, uma das minhas irmãs casadas que não tinha filhos, chegou perto de mim, talvez você não vá lembrar, lindinha, mas tem coisas que as pessoas falam com a gente que a gente nunca esquece. Ela disse para mim assim, ó, Lore era uma pelotinha gorda, maravilhosa, Mateus um menino de pele clara, de olhos verdes, Dani uma coisa de louco. Ela falou para mim assim, Helena, descanse em paz, vai em paz, porque da Loren eu cuido. Ela tinha muito amor pela Loren. E a minha família toda, eu sabia que se eu fechasse os olhos, eles cuidariam dos meus filhos muito, muito bem. E eu sentia uma dor, gente,
interminável, dia e noite e dia. Helena, vamos ao assunto da quimioterapia? Vamos ao assunto do... Só um minuto que tá batendo ali na porta. Voltei, tava atendendo ali o moço e já voltei. Veja bem, eu também não sei que página que eu parei, não. Que lugar que eu parei, não. Mas eu acredito que seja na parte da quimioterapia e na radioterapia. Ficando internada no hospital, eu lembro que esse médico que foi nosso padre, que é nosso padrinho de casamento, né? Eu pus ele louca, varrida. Me deixa embora, doutor, me deixa embora, doutor. Você sabe que minha cura não tá aqui, não depende disso aqui. Você sabe que a minha cura depende do alto. Só Deus pode fazer alguma coisa por mim. E realmente era só Deus mesmo, porque meu estado era gravíssimo, gravíssimo. Sabe uma pessoa feder carniça? Eu cheguei a feder carniça. Como que você sabe? Porque eu tinha 3 crianças pequenas, criança não mente. Tem criança que mente, né? Mas isso não. Esse cara perto de mim assim, ó. Mamãe, tá fedolento, né? Tá fedolento. Principalmente a Lauren, que era pequenininha, tava com o quê? Com 6 anos. 6, 7 anos, tá fedolento, né? Porque saiu um odor horrível de dentro de mim, um odor horrível. Eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí, e as minhas irmãs querendo, cada um tomar conta de um filho, que era para me despedir, para me cantar, para subir, porque, né, a coisa tava feia. E uma noite eu acordei com meu esposo chorando muito, chorando muito. Eu acordei, não, de uma passagem de um sono que eu não dormi à noite de tanta dor. Eu acordei com ele soluçando, eu falei assim, Deus te avisou que vai me levar. Aí ele começou a chorar, não é isso, não é isso. Eu tô assim, Deus te avisou que vai me levar. Deus te avisou, custando a falar, custando a andar, custando a me mexer, custando a me mover, né? Então, eu comecei a sair da inércia, porque eu não queria morrer. Eu não queria morrer. E eu acredito que a sua vontade de viver, ela ajuda muito quando você está nesse processo cancerígeno ou de qualquer outra enfermidade, até AIDS, até seja lá o que for, né? E eu não dava conta de ajoelhar para orar. Eu tinha que, na cama, a posição minha era, eu não tinha posição na cama. Se eu deitava, doía, se eu levantava, doía, se eu virava de lado, doía. Eu não tinha posições para deitar na cama, sem contar que eu estava pele e osso. Então eu comecei a orar, a buscar a Deus e falar com Deus, eu não aceito morrer nessa situação. Não aceito. Eu não aceito não ver meus filhos formados, casados. Eu não aceito ficar sem colocar a mão no meu neto, nos meus netos, né? Que até então eu tenho um neto só. E aí eu comecei uma guerra dentro de mim. E a quimioterapia, Helena? Eu moro numa cidadezinha de interior que não tem hospital para canceroso, porque trata do canceroso. Você tem que deslocar ou para Belo Horizonte ou para outra cidade vizinha, porque aqui não tem. Então, eu comecei a ter um diálogo com Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu não posso fazer esse tratamento, eu não tenho dinheiro para custear esse tratamento, porque o meu câncer era um câncer raro, né? Aquele mesmo que deu no Marcelo Rezende, entendeu? Que levou ele assim, ó. Eu não tenho como sair da situação que eu tô, que eu não dou conta nem de andar, para ir no centro da cidade, pegar uma ambulância e fazer rodízio o dia todo e ficar internada no hospital, fazendo quimioterapia. Eu não tenho condição. Eu comecei a explicar para Deus a minha situação. Uai, Helena, Deus não sabe? Não, claro que sabe, Indinho. Para a palhaçada. Claro que ele sabe. Mas eu senti a necessidade de explicar para Deus a minha real situação. E comecei. E falei com Deus, renova as minhas forças como a de um boi selvagem. Restaura a minha força como a de um boi selvagem.
e todos os sintomas ali. E eu falei para Deus, eu vou levantar e eu vou começar a limpar a minha casa, a colocar essa casa em ordem. Eu vou dar uma ordem para o meu corpo e ele terá que obedecer. Porque eu não quero morrer. E acredito que nenhuma pessoa que está com uma doença incurável tenha vontade de morrer. Ou fale, eu vou morrer. Então, isso acontecia comigo, né? Eu não queria morrer. Eu não queria morrer agora. Se eu morresse, gente, eu tinha certeza, eu tinha entregado a minha vida para Jesus, eu tenho certeza que Jesus estava na direção de todas as coisas. Mas naquele momento, eu queria viver. E eu olhava para minhas 3 crianças, levantei da cama, custando, e fui para lavar vasilha. Falei para minhas irmãs que não precisava mais delas ir, porque era que tal? Onde está o açúcar? Onde que está o sal? Onde que está o arroz? Onde que está a vassoura? Esse negócio me tira do sério, pelo amor de Deus. Isso me tira do sério. Então, eu olhei para o meu corpo, para as minhas pernas paralisadas. Talvez você está aí, sofreu um derrame, um AVC, sei lá o que, né? Tem muitas pessoas. Você está presa dentro do seu corpo. Porque eu imagino que uma pessoa... Eu estava presa dentro do meu corpo, porque minhas pernas não moviam. Eu não conseguia trocar passos. Eu tinha que trocar passos apoiado no Mateus e no Daniel, para me trocar passos. Eu estava presa dentro do meu corpo e eu não aceitava aquilo. E quando eu determinei para mim, eu não determinei para Deus, eu não sou burra. Como que uma criatura vai determinar para o Criador? Como? Quando eu determinei para mim que no nome do Senhor Jesus, que Ele carregou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades, e por suas pisaduras eu estava curada, estava curada, eu comecei passo a passo, cada dia, a tomar a quimioterapia e a radioterapia do céu. Tô falando para você ir largar a quimioterapia, a radioterapia, não, que você morre, viu? Isso é uma coisa única. Não vai me seguir aqui, não. Tem um tanto de gente aí seguindo um monte de coisa que os outros falam aí e morre. Tô falando aquilo que foi para mim. Eu falei com Deus, eu vou tomar da tua quimioterapia, da tua radiologia. Como é que chama? Quimioterapia e radioterapia, acho que é isso. Tem tantos anos, né, gente? Gente, eu tenho 2 rins novos. Eu não tenho anemia. Eu não tenho câncer. Mas para o sintoma sair de dentro do meu corpo demorou 4 anos. Eu ainda senti os mesmos sintomas. Trabalhando. Né? Trabalhando aqui em casa, trabalhando, cuidando das crianças crescendo, né? Em 2000 e eu tive câncer há mais de 20 anos atrás. Com 2 anos que eu estava no processo de cura do câncer, entra uma mulher na minha casa, na minha vida, que se dizia amiga, e ela começou com um processo de destruição do meu casamento, que vai no próximo vídeo, porque nesse aqui não vai dar, tá bom? Aí eu vou contar para você o adultério que aconteceu na minha vida e a cura total do câncer. E hoje eu tenho um corpo perfeito, aos 60 anos, um corpo perfeito, curado, lavado, remido no sangue de Jesus. Então, se você tem alguma dúvida, só você escrever aí que eu conto com mais detalhes, né? Mas eu quero que você saiba aonde a medicina não chega, Deus chega por você. Ele chega por você. Agora não seja tolo, não.
Ele deixou os médicos, tá? Ele andou com o médico. Lucas era médico, andava com Jesus. Aonde a medicina não pode, aonde tem 1% de chance, 0,5% de chance, Jesus entra com a providência dele e traz cura para o nosso corpo, tá? Eu estou gravando para vocês hoje, mas se você soubesse o que me aconteceu ontem, era para mim estar aqui em lágrimas, mas eu sei que o meu Redentor vive e de pronto se levanta para me guardar. Eu só não vou dizer que esse é o dia que o Senhor fez, porque nós vamos para outro vídeo, ok? Deus abençoe você. Até o próximo encontro daqui a pouco, em nome de Jesus.